Nesta aula, daremos continuidade ao módulo 1, com as aulas sobre georreferenciamento de imóveis rurais. Trazemos nessa seção as definições do georreferenciamento. Então, o que é o georreferenciamento? O processo de georreferenciamento de imóveis rurais é feito por meio de levantamento topográfico ou levantamento geodésico para definir as características referentes à dimensão e localização da propriedade. Em outras palavras, o georreferenciamento de imóveis rurais é um instrumento de controle e registro da propriedade rural. Vale ressaltar que ele está incluso na Lei de número 10.267, do ano de 2001, objetivando a padronização com a forma de identificar o imóvel rural constante dos assentos registrais. Pelo processo de georreferenciamento, cada imóvel tem definido quais são seus limites, características e confrontação. Essas definições são feitas por meio da descrição das coordenadas dos vértices limitantes referenciados ao sistema geodésico brasileiro. Para realizar, então, o georreferenciamento, são utilizadas diversas outras informações, como a análise dos recursos naturais, análise de recursos geográficos, transportes, comunicações e a topografia. Enfatizando esta definição do georreferenciamento de imóveis rurais, pode-se considerar como um instrumento adotado pelo INCRA como uma forma de padronizar a identificação do imóvel rural. Ele é feito por meio de um processo de reconhecimento das coordenadas geográficas do local a partir da utilização de mapas ou de imagens. Então, nós já definimos sobre a gestão fundiária, o histórico da gestão fundiária, sobre o georreferenciamento, mas então para que serve o georreferenciamento? O georreferenciamento, ele é uma exigência do INCRA pelo decreto de número 4.449, do ano de 2002, que oficializou a lei de número 5.868, de 1972, e acarreta a exigência do georreferenciamento de imóveis rurais, sendo qualquer imóvel rural, seja público ou privado, deve ser realizado o levantamento das características do local. É muito importante lembrar que, caso uma propriedade não esteja georreferenciada, o proprietário fica impedido de atualizar sua relação com o cartório e o cadastro local. O georreferenciamento busca, portanto, uma regularização definitiva dos registros imobiliários referenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro através da identificação de suas coordenadas geográficas ou cartesianas e evita a duplicidade de documentos sobre a mesma área, possibilitando uma melhor espacialização e conhecimento da configuração da estrutura fundiária brasileira. Essa regularização definitiva vai ao encontro também de evitar fraudes, como o caso de grilagens. A grilagem é uma prática muito conhecida e antiga, que é uma prática de envelhecer documentos forjados para conseguir a posse de determinada área da terra. Os papéis falsificados eram colocados em uma caixa com grilos. Então, com o passar do tempo, a ação dos insetos dava aos documentos uma aparência envelhecida. Utilizando essas técnicas de georreferenciamento, é possível obter informações atualizadas para uma gestão eficaz. Então, é muito importante, de interesse para o proprietário, conhecer a sua terra, conhecer a sua demarcação, os seus limites, os seus confrontantes. Traz também a garantia da segurança jurídica, ou seja, uma legalidade documental. Esse princípio de segurança jurídica não está na nossa Constituição Federal de forma expressa, mas sim de forma implícita. Pode ser encontrado no artigo 2 do caput da Lei de número 9.784, do ano de 1999, que vem tratar da Lei do Processo Administrativo, em que fala que a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, interesse público e eficiência. Então, nós temos implicitamente essa garantia baseada na Constituição Federal. A análise da malha fundiária pelo Banco de Dados Governamental. Essa malha fundiária utiliza cerca de 20 categorias de base de dados oficiais, incluindo, por exemplo, as áreas protegidas nacionais, as áreas estaduais, as bases de imóveis e assentamentos do INCRA, os polígonos de imóveis do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que juntas recobrem em cerca de 80% mais ou menos do país.
A malha fundiária, ela na verdade apresenta melhor aproximação a respeito do tamanho, da localização, da distribuição das terras públicas e dos imóveis privados brasileiros. O georreferenciamento de imóveis rurais é fundamental para a tomada de decisões governamentais, como a alocação de recursos para potencializar as atividades que se destinam a imóveis e para embasar as tomadas de decisões sobre ordenamento territorial. Como já foi visto e discutido em um dos primeiros tópicos, a questão da tomada de decisões por parte do governo e interesse do governo em manter atualizado a gestão fundiária, assim como ativo o processo de georreferenciamento de imóveis rurais e até mesmo acelerar esse processo de atualização de documento, justifica-se por essa identificação geográfica das propriedades ser considerada, na verdade, um abecedário para o desenvolvimento social e econômico. A propriedade, hoje em dia, é um dos pilares socioeconômicos do país, não só por viabilizar direitos existenciais, como, por exemplo, moradia, mas também a circulação econômica, já que hoje o mercado está praticamente focado na agricultura e na agroindústria. Então, hoje o mínimo a ser feito pelo Estado é garantir essa delimitação do perímetro dos seus imóveis, utilizando essas técnicas de georreferenciamento. E então, quais são as vantagens de estar realizando o georreferenciamento? Como que nós vamos convencer o nosso cliente que ele vai estar fazendo um bom negócio ao georreferenciar suas terras? Bom, o primeiro ponto seria a questão da burocracia para a regulamentação da propriedade rural. Então, uma terra que está bem documentada, que está legalizada, ela não vai ter esse processo burocrático, esses impedimentos legais. Um outro ponto que talvez desperte um pouco mais do interesse dos nossos clientes é a questão da valorização da propriedade no mercado. Então, um imóvel que esteja de acordo com as exigências do processo de georreferenciamento tende a ter um maior valor de mercado. Essa valorização acontece devido ao imóvel estar mais apto a ser comercializado sem empecilhos no processo. Então, o perfil de compradores nacionais é dar justamente preferência para aqueles imóveis que já estão regularizados. Vale também destacar a questão da possibilidade do financiamento. Então, os dados corretos geram segurança para o setor financeiro e bancário. Por isso, não cumprimento dessa exigência pode se tornar de fato em que dificulte a concessão de financiamento. Então, nesse caso, algumas pessoas, proprietários, donos de terra, eh, gostariam de fazer empréstimos ou financiamento e colocam como garantia as terras. Então, quando eles vão realizar esse processo de penhora, de financiamento ou de empréstimo, é exigido o georreferenciamento, até porque para justificar, para alegar toda a documentação legal de que aquela terra existe. Então, todo imóvel rural, ele deve ser cadastrado no INCRA, já que sem um cadastro não é possível emitir o que nós vamos falar mais para frente da questão do CCIR, e sem esse certificado não é possível legalizar as transferências imobiliárias ou então obter esse financiamento bancário. Então, nós já tratamos das definições do georreferenciamento, das vantagens que vamos oferecer aos nossos clientes para estar executando o georreferenciamento de sua propriedade. E para nós, quais são as vantagens de nós, profissionais da área, estarmos nos especializando no serviço de georreferenciamento? O georreferenciamento é de interesse por parte do governo, tem prazo para ser executado, que vai ser melhor elaborado na próxima aula da base legal. E além disso, nós podemos ver nesta imagem que existem muitas propriedades, muitos locais ali em branco, que são as áreas que não estão certificadas. Então, o georreferenciamento não irá acabar tão cedo. Mesmo que nós, profissionais da área, certifiquemos todas as propriedades rurais do país, ainda assim continuarão tendo os trabalhos de georreferenciamento, uma vez que os processos de desmembramento, que é a divisão entre herdeiros, remembramento, quando a aquisição de propriedade por empresa ou proprietário, tendo assim que realizar alteração no registro de imóveis. Como justificativa da afirmação em figura anterior, nós temos esse gráfico distribuído pelas unidades federativas do país dos imóveis certificados.
Até o momento, nós temos no total 64.586 imóveis certificados. Se considerarmos a malha fundiária, que recobre cerca de 80% do país, que, de acordo da parceria entre o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola e o Laboratório de Planejamento de Uso do Solo e Conservação, esse valor de 80% traduz em 6,7 milhões de polígonos. Então, se fizermos essa comparação, hoje nós não temos nem 1% de imóveis certificados no Brasil. Então, tem bastante serviço ainda para ser executado. Daremos uma pausa nesta segunda aula do módulo 1 e na próxima trataremos do conceito de imóveis rurais e outras definições voltadas ao georreferenciamento. Agradeço pela atenção e até a próxima aula.